A luz colorida dos vitrais da Igreja da Intercessão em Philly filtrava-se pelo ar, projetando manchas vibrantes sobre o vestido imaculado de Emília, tons de verde esmeralda, azul cobalto e um vinho profundo, como se a própria natureza tivesse bordado o tecido com pinceladas vivas. Era uma manhã de outubro, e os raios de sol, atravessando a copa das centenárias tilhas que rodeavam o templo, criavam na sacristia uma atmosfera quase irreal, entre o sagrado e o onírico. Ali, entre paredes que guardavam séculos de preces e suspiros de gerações moscovitas, Emília Danilova preparava-se para um dos rituais mais antigos e simbólicos, o casamento. Diante de um espelho emoldurado por madeira escura, ela observava seu reflexo com olhos azuis acinzentados, brilhantes demais para o momento, um brilho febril, quase inquieto. Um rubor nervoso aquecia suas maçãs do rosto altas, enquanto os cabelos, num tom de mel com reflexos dourados, eram cuidadosamente penteados em um coque elaborado, preso por alfinetes de pérola herdados de sua bisavó. O vestido, assinado por um jovem estilista de Moscou, caía perfeitamente sobre seu corpo, um modelo sóbrio com gola alta na frente e um decote profundo nas costas, realçando a elegância de sua silhueta esbelta. Você parece uma verdadeira princesa dos tempos czaristas, sussurrou Marina, a estilista, ajustando uma dobra quase imperceptível na cauda do vestido, como se estivesse retocando um detalhe em um quadro de Borovikovsky. Emília esboçou um sorriso, mas os lábios tremeram levemente. Faltavam 30 minutos para a cerimônia. 30 minutos até que sua vida tomasse um rumo definitivo. Os últimos retoques estavam sendo feitos, a maquiadora aplicava um toque final de pó no nariz, o florista ajustava as flores do buquê, composto por peões brancos e ervas silvestres, delicadamente entrelaçadas. Foi então que Emília pediu em voz baixa: "Preciso de alguns minutos, só para me acalmar antes de tudo começar." As assistentes trocaram um olhar de cumplicidade e, sem uma palavra, deixaram-na sozinha na penumbra da sacristia antiga. Um suspiro profundo escapou de seus lábios. Ela precisava de silêncio. Precisava que o coração parasse de bater tão descompassado, que a mente se aquietasse para absorver a gravidade daquele dia, um dos mais importantes de sua existência. Caminhou até uma janela estreita, que dava para um pátio interno escondido, quase secreto. Do lado de fora, as folhas de um bordo ardiam em tons de fogo, como se o outono tivesse ateado chamas na árvore. Um presságio? A ideia cruzou sua mente, supersticiosa apesar de si mesma. Emília não era uma pessoa profundamente religiosa, mas casar-se naquele templo histórico, com seus frescos únicos e sua aura de tradição, parecia certo. Uma forma de se conectar com o passado da família com raízes que a antecediam e que perdurariam além dela. Foi então que ouviu vozes. Primeiro, abafadas quase inaudíveis, vindo do outro lado da parede fina que separava a sacristia do cômodo adjacente. Vozes masculinas. Uma delas pertencia a Kirill, seu noivo. A outra, um pouco mais rouca, era de Igor, seu amigo de longa data. Emília deu um passo involuntário em direção à parede, não por curiosidade mórbida, mas porque o timbre familiar de Kirill a atraía como um ímã. E seu pai ainda não desconfia de nada? A pergunta ecoou através da parede. O riso de Kirill soou estranho aos seus ouvidos, seco, quase metálico, um som que ela nunca havia ouvido antes. "Hermann, aquele romântico de cabelos grisalhos?" respondeu ele com um tom de deboche. "Claro que não. Ele está tão feliz com o casamento da filhinha que me entregaria as chaves do cofre no primeiro dia, se eu pedisse." Emília congelou. Uma onda de náusea subiu por sua garganta. Do que eles estavam falando? Seu cérebro se recusava a processar as palavras, como se tentasse se proteger de algo insuportável. "Eu não brincaria com fogo no seu lugar", advertiu Igor com uma cautela palpável. "Os Danilov não são qualquer família. Tem influência, conexões." "Deixa disso", cortou Kirill com uma confiança arrogante levemente arrastada, como quem já tomou um gole de conhaque caro. "Tenho tudo calculado minuto a minuto. Caso, entro no negócio da família. Daqui a 1 ano e meio, consigo uma procuração para gerir parte dos ativos. Mais 1 ano, peço o divórcio. É um esquema clássico, e vai funcionar como um relógio." As palavras caíram sobre Emília como facas. Ela levou a mão à boca, sufocando um gemido. Não, ela tinha ouvido errado. Não, era algum tipo de piada macabra. Não, Kirill não seria capaz. "E os 8 milhões para o Buri?" A voz de Igor baixou tensa. "Ele vai te enterrar vivo se não pagar até o ano novo. Por isso estou me casando, seu idiota", retrucou Kirill, irritado. "Acha que eu quero morrer? Esses caras não brincam em serviço. Já levei 2 avisos. Por sorte, ainda tenho as rótulas intactas." As pernas de Emília fraquejaram.
Ela se agarrou ao parapeito da janela, sentindo o mundo girar. 8 milhões. Dívidas. Credores. As cores ao redor desbotavam, transformando-se em um borrão sem forma. Admita, o plano é brilhante, continuou Queril com um orgulho doentio. Não é de hoje que eu manobro nesse meio jurídico. O contrato de casamento foi redigido de forma que depois de 3 anos, tenho direito a 20% do patrimônio comum. E o patrimônio dos Danilov, só para você ter ideia, inclui 3 complexos residenciais, um condomínio de luxo no interior, 2 centros empresariais e uma fatia em um projeto imobiliário na costa do Báltico. Só o que está em papel dá uns 2 bilhões e 200 milhões. E se ela se cansar de você antes? Questionou Igor, cético. Queril riu, e aquele som gelou o sangue de Emília. Aquela mimada idiota? Ele zombou. Ela me olha como se eu fosse um deus. Conheci ela num jantar beneficente, quando ela discursava sobre preservar o patrimônio histórico. 3 meses me preparei. Contratei até um consultor de arte para saber exatamente o que dizer. Quase desmaiou quando comecei a falar sobre as nuances da arquitetura neoclássica. O mundo de Emília desabava em chamas. 3 anos de relação que ela julgava construído sobre cumplicidade, interesses em comum, planos para o futuro, tudo uma farsa. Cada conversa sobre arte, cada visita a museus, cada admiração compartilhada por uma mansão antiga, tudo meticulosamente ensaiado, como um roteiro bem decorado. E se ela engravidar? A dúvida de Igor soou como um eco distante. Impossível, respondeu Queril baixando ainda mais a voz, como se compartilhasse um segredo inconfessável. Uso a desculpa de alergia a látex e problemas de saúde. Quando chegar a hora do divórcio, já não vai fazer diferença. Aliás, sua voz ficou quase um sussurro conspiratório. Já tem um herdeiro a caminho. Como assim? Igor parecia confuso. Lembra da Lina, minha assistente? 4º mês. Essa sim é uma mulher de verdade, sabe o valor do dinheiro. Nada dessa bobagem de mansões e cultura. 1 ano depois de me divorciar da Emília, caso com ela. As últimas palavras atingiram Emília como um golpe brutal. Não era apenas traição, era uma traição duplicada. Um filho com outra, planos futuros dos quais ela estava excluída. Ela não passava de um degrau, o meio para que ele alcançasse seus objetivos. Seu reflexo no espelho antigo a encarava, um rosto pálido, olhos ardentes como se pertencesse a uma estranha. O tempo parou. Fragmentos de memórias explodiram em sua mente. Primavera de 2015. Um leilão beneficente na propriedade Arcangelskoi. Música de câmara, convidados sofisticados. E ele alto, moreno, com olhos castanhos intensos e um terno impecável. Uma amiga em comum os apresentará. É Queril Vorontsov, o melhor advogado corporativo que conheço. E está a Emília Danilova, mecenas e estudiosa da cultura das propriedades russas. A primeira conversa sobre a arquitetura modernista. Seu conhecimento impressionante sobre os estilos de Seketel e Kikuchin. O passeio pelos jardins da propriedade, seus comentários sobre as proporções perfeitas do frontão do palácio. Nunca conheci uma mulher que entendesse tão bem a harmonia da arquitetura. O primeiro encontro no Museu Pushkin. Queril falando sobre sua paixão pelos mestres holandeses. Veja como a textura do tecido é retratada com maestria. Imagine, há 3 séculos alguém via o mundo com a mesma clareza que nós. A primeira viagem juntos a Susdal. Uma hospedagem em uma casa de comerciante restaurada. Queril, à margem do canal, onde a água escura batia contra as pedras enegrecidas pelo tempo. Tudo correu como planejado, respondeu ele baixando a voz, embora não houvesse ninguém por perto além das sombras alongadas dos postes. A cerimônia foi impecável. Os Danilov não suspeitam de nada. E você? A voz de Alina tremia, misturando alívio e uma ponta de culpa. Conseguiu, o que precisava. Queril sorriu para si mesmo, observando o reflexo distorcido das luzes da cidade na superfície do canal. Mais do que isso, agora tenho acesso irrestrito aos arquivos da família, aos contatos, aos negócios. Em 3 anos, metade dos ativos dele será minha. Ou melhor, nossa. Uma pausa. O vento uivava entre os prédios, carregando o cheiro de água salobra e folhas úmidas. 3 anos é muito tempo, Queril, a voz dela soou abafada, como se Alina tivesse coberto o telefone com a mão. E se ela descobrir? Descobrir o quê? Ele riu secamente. Que sua noiva perfeita, herdeira de um império, é na verdade uma romântica ingênua que acredita em contos de fada. Fez uma pausa, ajustando a gola do casaco. Ela não descobrirá nada. E mesmo que desconfie, estará tão envolvida nos preparativos da vida conjugal, nos jantares com investidores, nas obrigações sociais que não terá tempo para investigar. Além disso, seu tom ficou mais frio, eu sei como lidar com dúvidas.
Você é cruel. Sou pragmático. Queril parou diante de uma ponte de ferro, observando as silhuetas dos casais que passavam, abraçados, sem suspeitar das mentiras que se teciam ao redor. Em 3 anos, estaremos livres. Você com nosso filho, eu com o dinheiro que precisamos para começar do zero. Sem dívidas, sem credores, sem essa vida de fugitivo. Alina não respondeu imediatamente. Queril ouviu um soluço abafado. Às vezes acho que vamos pagar caro por isso. Já estamos pagando, ele cortou, impaciente. Cada segundo nessa farsa custa minha dignidade. Cada sorriso para aquela mulher custa um pedaço da minha alma. Respirou fundo, tentando acalmar a irritação. Mas é um investimento. E investimentos dão retorno. O telefone vibrou com uma mensagem. Queril olhou para a tela, uma foto de Emília sorrindo ao lado do pai durante o jantar de ensaio da boda. Ela usava o colar de esmeraldas que pertenceu à bisavó, presente que ele mesmo havia sugerido, como símbolo de união entre as famílias. Que ironia! Preciso voltar, disse secamente. Ela não pode desconfiar. Queril, 3 anos, repetiu como um mantra. Depois, tudo isso será só uma lembrança ruim. Desligou antes que Alina pudesse responder. Guardou o telefone no bolso e voltou os olhos para o particular do Danilov, as janelas iluminadas do 2º andar, onde Emília provavelmente ainda folheava aquele livro antigo, imersa em sua ilusão de felicidade. Pobre criatura! Ao entrar, foi recebido pelo calor seco do hall e pelo cheiro de chá de bergamota. Emília estava sentada junto à lareira, as chamas refletindo em seus olhos de um verde quase negro. Ela fechou o livro com um gesto lento, como se soubesse que ele a observava. O ar gelado lhe fez bem? Perguntou com um meio sorriso. Sim, mentiu Queril tirando o casaco molhado. A cidade é linda à noite. Petersburgo sempre foi mais bela no inverno, ela murmurou pegando a xícara de porcelana. As sombras aqui têm mais camadas do que em qualquer outro lugar. Queril franziu a testa. Havia algo naqueles olhos que não estava lá antes, uma profundidade calculada, como se Emília estivesse medindo cada palavra, cada gesto. Paranoia, pensou. Ela não pode saber. Você parece cansada, comentou sentando-se ao seu lado. Talvez devêssemos dormir cedo. Talvez, concordou Emília, mas não se moveu. Em vez disso, estendeu a mão e tocou levemente o braço dele, os dedos frios como mármore. Queril, amanhã gostaria de mostrar algo a você. Claro, respondeu, automaticamente. A sala dos arquivos, ela esclareceu, com uma calma que o inquietou. Lá estão todos os documentos da família desde o século XIX. Contratos, testamentos, cartas. Seu sorriso era suave, quase terno. Acho que você vai se interessar. Afinal, agora isso também é parte da sua história. Queril sentiu um aperto no estômago. Ela não pode saber. Não tão cedo. Seria um prazer, disse, forçando um tom entusiasta. Afinal, preciso me familiarizar com o legado que vou ajudar a preservar. Emília sentiu, como se já esperasse essa resposta. Então, com um gesto quase imperceptível, ajustou o colar de esmeraldas no pescoço. Sim, murmurou, baixando os olhos para as pedras que cintilavam à luz do fogo. Preservar é a palavra certa. A neve caía em flocos pesados sobre a margem do canal, escorregando pelas grades de ferro forjado e acumulando-se nas bordas das velhas bancas de madeira. Normal, pensou Queril, enquanto os passos ecoavam no calçamento úmido. Estamos em Petersburgo, trancados num casarão que cheira a museu. Tédio mortal. Ele apertou o celular com mais força, como se pudesse esmagar a frustração entre os dedos. Pensei que estaríamos nos Maldivas agora. A voz de Alina, do outro lado da linha, soava como um refúgio rouca, íntima, real. Eu também achei, admitiu, baixando a voz. O vento cortante do Báltico não ajudava a disfarçar o tom áspero. Mas minha adorável metade decidiu mergulhar na história da família. Passo os dias sendo arrastado de sala em sala, ouvindo sobre bisavos que lutaram em guerras e bisavós que salvaram fortunas durante revoluções. Como você está? A preocupação de Alina era genuína, e isso fez fechar os olhos por um instante. Só ela entendia o peso daquela farsa. Cansado de fingir, suspirou. Mas não falta muito. Logo isso acaba. E o bebê? A voz dela tremeu levemente. A náusea passou finalmente. O médico disse que está tudo bem. Queril sentiu um nó na garganta. Ela também sofre. Por minha causa. Sinto sua falta, murmurou Alina. Eu também. Ele abaixou ainda mais a voz, embora não houvesse alma viva na margem deserta. Aguenta só um pouco. Em breve tudo se resolve. Consegui acesso aos documentos financeiros preliminares dos Danilov. Oportunidades. Uma pausa calculada. E o Buri ligou. O nome pairou entre eles como uma lâmina.
Alina engoliu em seco. Perguntou por você. Sua voz falhou. Eu disse que você se casou com uma herdeira rica e que logo quitaria a dívida. Queriu congelou. O frio que o invadiu não vinha do vento de novembro. E ele? Perguntou, já sabendo a resposta. Disse que espera até o Natal. Depois, agirá do jeito dele. Até o Natal. Queriu cerrou os dentes. Nosso acordo era até o Ano Novo. Desculpa, não soube o que dizer. Alina soou pequenina, assustada. Esquece. Eu resolvo isso. Desligou. Ficou imóvel por longo tempo, observando a água escura do canal engolir os flocos de neve. O tempo se esvaía. Precisava agir agora. A biblioteca do casarão cheirava a papel envelhecido, couro encadernado e um toque de cera para móveis, aroma que para Emília era como um abraço do passado. Ela estava afundada na poltrona de veludo verde, os dedos deslizando sobre folhas amareladas, cartas do bisavô, escritas à mão com caligrafia precisa durante a Guerra Russo-Japonesa. Terceiro dia sob fogo. Mas o espírito permanece firme, minha querida Anastásia. Na batalha mais cruel, vence não o mais forte, mas o mais paciente. Manter a cabeça fria quando as bombas explodem, eis a verdadeira coragem. Emília passou o polegar pelas palavras desbotadas. Paciência. Cabeça fria. Aqueles conselhos, escritos há mais de um século, soavam como um aviso pessoal. Ao lado, repousava o diário de couro da bisavó Sófia, uma aristocrata frágil em aparência, que havia salvado o negócio da família durante a Revolução. Hoje tive que vender as esmeraldas da vovó, último vestígio da vida antiga. Mas consegui comprar os armazéns no Obvodny. Nikolai me chama de irresponsável, mas não entende. Joias são passado, armazéns futuro. É preciso olhar adiante, mesmo quando o coração se parte. A porta da biblioteca rangeu. Emília ergueu os olhos. Queriu estava no umbral, os cabelos úmidos de neve, as bochechas coradas pelo frio. Uma imagem quase inocente, se não fosse pelo brilho calculista que ela já aprenderá a reconhecer. Ainda lendo? Perguntou ele, aproximando-se. Inclinou-se sobre seu ombro, fingindo interesse. O que é isso? Diários da bisavó Sófia. Emília fechou o volume com cuidado, como se protegesse suas páginas. Uma mulher notável. Sobreviveu à revolução, à fome, à guerra, e preservou tudo que a família construiu. Queriu pegou o diário, folheando com distração. Curioso como essas coisas antigas significam tanto para você. Devolveu o livro e afundou na poltrona ao lado. Se pensar bem, há algo especial nisso. Uma ligação com o passado. Na penumbra da biblioteca, entre estantes repletas de séculos de história, seu rosto parecia quase sincero. Emília estudou, intrigada. Será que eu me enganei? Será que esse homem é capaz de mudar? Cada um tem sua própria história, disse ela cautelosa. Não é preciso ter ancestrais aristocratas para criar algo importante. Queriu suspirou, passando a mão pelos cabelos ainda molhados. Às vezes me pergunto, começou, mas interrompeu-se abruptamente quando o celular vibrou em seu bolso. Ao olhar a tela, empalideceu. Desculpe, preciso atender, murmurou, levantando-se com pressa. Emília ficou sozinha. Um minuto depois, seu próprio telefone tremeu no bolso. O aplicativo de escuta havia sido ativado. Ouça bem, Vrontz, rugiu uma voz masculina grossa como cascalho. Não me importo com seu casamento ou lua de mel. Se não devolver meu dinheiro com juros, até o Natal, vai alimentar os peixes da Fontanca. Entendeu, Buri? Espere. A voz de Queril soava suplicante, algo que Emília nunca ouvira antes. Casei-me como combinamos. Agora tenho acesso aos fundos. Em 2 semanas, tudo estará quitado. Juro. 2 semanas, Vrutsov. Nem um dia mais. Uma pausa ameaçadora. E com 10 milhões de juros. Senão, sua riquinha de esposa vira viúva antes do planejado. A ligação terminou. Emília permaneceu imóvel, os dedos apertando o telefone até doer. Aí estava. A primeira prova concreta. E a ameaça era mais grave do que imaginara, 10 milhões. Prazo, 2 semanas. Quando Queril voltou à biblioteca, seu rosto era uma máscara de cera. Tudo bem? Perguntou Emília, simulando preocupação. Sim, apenas questões de trabalho. Forçou um sorriso. Aliás, tive uma ideia brilhante para otimizar os impostos sobre sua propriedade. Seu tom ganhou ânimo, como se recuperasse o terreno conhecido. Se transferirmos parte dos imóveis para a propriedade conjunta, reduziremos significativamente a carga tributária. Já fiz os cálculos. Tirou do bolso um envelope amassado e estendeu-o a ela. As mãos tremiam quase imperceptivelmente. Interessante, disse Emília, aceitando o papel com um sorriso leve. Vou analisar sua proposta e consultar meu pai, se não se importa. Queril tensionou-se.
Por que envolvê-lo? Herman já tem bastante com a empresa. Papai sempre arruma tempo para questões importantes, respondeu ela, deixando o envelope sobre a mesinha ao lado. Além disso, é tradição familiar discutir assuntos financeiros juntos. Viu o rosto dele passar da tensão à falsa indiferença. Claro, como quiser. Queriu levantou-se. Vou tomar um banho. Fiquei encharcado na caminhada. Assim que a porta se fechou, Emília abriu o envelope. Dentro, um esquema detalhado para transferir 3 propriedades, a casa de campo, um apartamento em Moscou e, especialmente revelador, o próprio casarão da Fontanka, para propriedade conjunta. Os cálculos mostravam uma economia anual de 2 milhões de rublos em impostos. E mais importante, dariam a Kirill acesso legal a ativos que somavam mais de 300 milhões. Ela pegou o telefone e descou. Papai, sou eu. Lembra daquele seu contato na Receita Federal? Preciso de uma consulta. Uma pausa. E avise nossos advogados. Acho que as coisas estão ficando interessantes. Do lado de fora, a neve caía mais forte, cobrindo Petersburgo com um sudário branco. Dentro do casarão antigo, uma partida estava em andamento, e as apostas não eram apenas dinheiro, mas vidas. Enquanto isso, a Moscou de dezembro afundava em luzes. A iluminação natalina transformava as ruas noturnas em um palco de cristal, onde sombras dançavam entre o brilho e a escuridão. Moscou se transformará em um reino de contos de fadas, como se tentasse suavizar o aperto gelado do inverno. As torres do Kremlin, envoltas em neve, observavam a cidade com uma grandeza muda, como velhos guardiões que já haviam presenciado provações muito mais severas do que meros dramas pessoais. Emília sentava-se no gabinete do pai, no solar antigo da rua Ostuzenka. A mesa maciça de carvalho, onde 3 gerações dos Danilov haviam trabalhado, parecia uma rocha inquebrantável, símbolo da estabilidade da família em meio às tempestades do tempo. Germano Danilov examinava atentamente as transcrições das ligações de Kirill, quebrando o silêncio apenas com suspiros esparsos. Como pude ser tão cega? Emília quebrou o mutismo, e sua voz tremeu por um instante antes de recuperar a firmeza. 3 anos. 3 anos olhando nos olhos daquele homem sem enxergar o óbvio. O pai levantou o olhar, os olhos azul claros, iguais aos dela, mas emoldurados por uma teia de rugas esculpidas pelo tempo e pelo peso das decisões. Não se culpe, Milecha. Até os mais perspicazes caem nas armadilhas de mentirosos habilidosos. Ele afastou os papéis. Wrotzev é um advogado profissional, o mestre da manipulação. Durante anos, construiu uma máscara perfeita para que você se apaixonasse por ela, não por ele. Emília aproximou-se da janela. Lá fora a neve girava em espirais, apagando os rastros dos transeuntes. Como seria simples apagar o passado como aqueles vestígios efêmeros. Quero expô-lo agora, declarou, firme. Tenho provas suficientes. Germano balançou a cabeça, tamborilando os dedos sobre a mesa, um gesto que acompanhava cada decisão importante de sua vida. E o que ganhará com isso? A satisfação rápida de uma exposição pública, um divórcio escandaloso. Levantou-se e dirigiu-se ao cofre antigo, embutido na parede atrás de um quadro. Enquanto ele sairá com um susto passageiro. Talvez até consiga o que quer, parte de nossos ativos alegando danos morais no acordo pré-nupcial. O cofre abriu-se com um rangido suave. Germano retirou uma pasta amarelada com a inscrição desbotada, Metalúrgica de Leningrado de 1946 a 1952. Sabe por que nossa família sobreviveu onde outras ruíram? Colocou a pasta diante da filha. Porque nunca agimos por impulso. Emília abriu o dossiê com cuidado. Dentro, fotografias desbotadas de fábricas destruídas pela guerra, livros contábeis escritos com tinta esmaecida e correspondências comerciais. Após a guerra, seu avô Mikhail voltou da frente e encontrou apenas paredes do que fora a fábrica, explicou Germano, folheando as páginas frágeis. O Estado liberou verba para a reconstrução, mas ela era roubada em cada etapa. Muitos diretores davam de ombros e atribuíam tudo ao caos pós-guerra. Apontou para um envelope gasto, escondido entre as folhas. Já seu avô criou um sistema duplo de contabilidade, um oficial, para os relatórios, e outro real, só para ele. Controlava cada rublos, cada parafuso. Quando o desaparecimento de materiais ultrapassou todos os limites razoáveis, apresentou os números reais à direção. Então, Emília começou a compreender, em nossa família, sempre testamos as pessoas pelos atos, não pelas palavras. Germano fechou a pasta com um gesto decisivo. Vamos fazer o mesmo com Vorontsov. Criaremos a isca perfeita para ele. Daremos o que tanto deseja, acesso a dinheiro sério. Mas sob nosso controle. O olhar de Emília mudou. A dor cedia lugar à determinação.
Engano controlado, murmurou pensativa. Criar a ilusão de sucesso, forçá-lo a revelar sua verdadeira natureza. E então, Germano tomou a mão da filha. Quando ele mesmo se enredar na própria armadilha, agiremos com base legal e irrefutável. Contra as janelas do gabinete, a neve batia como milhares de pequenos tambores marcando o ritmo de uma partida que começava. Enquanto isso, em um apartamento úmido de 2 cômodos na periferia de Moscou, a realidade de Alina Saveleva contrastava com o luxo dos Danilov. Ela estava junto à janela, acariciando distraidamente a barriga já arredondada. 5º mês. O bebê mexia-se, anunciando sua presença. Um frasco de vitaminas pré-natais caras, 1.000 rublos a embalagem, repousava sozinho no parapeito. Vitamina que ela jamais poderia pagar com o salário de uma advogada iniciantes, assim como aquele apartamento em um prédio novo, mesmo que no primeiro andar, com vista para o lixão. Tudo pago por Kirill. Alina suspirou recordando o primeiro encontro. Um pequeno escritório de advocacia, um jovem brilhante que acabará de vencer um caso complexo contra uma grande seguradora. Ele irradiava confiança e sucesso. Ela, recém-formada e insegura, olhava-o com admiração. Noites em claro sobre documentos, toques acidentais, o primeiro beijo no escritório vazio, um conto de fadas que realizava o sonho de uma garota do interior. Só que o conto tinha um segundo fundo. Não posso me casar agora, ele explicava. Muito trabalho, pouco dinheiro. Me dê tempo para me estabelecer. Ela acreditou. Acreditou até quando começou a notar estranhezas, desaparecimentos inexplicáveis nos fins de semana, presentes caros, dinheiro repentino para viagens de luxo. Ganhei um grande caso, ele desdenhava. Bônus de um cliente grato. Até que engravidou. O toque do celular a arrancou das memórias. Na tela, o nome de Kirill. Alô? Sua voz saiu mais baixa que o habitual. Como estão as coisas aí? O tom dele era enérgico, quase apressado. E o bebê? Bem, está se mexendo. Um sorriso involuntário. O médico disse que está tudo certo, só a pressão um pouco alta. Ótimo. Ele falava rápido, como se tivesse pressa. Hoje não vou conseguir passar por aí. Reunião importante com possíveis sócios. Algo dentro dela se contraiu. É a 3ª vez esta semana que você cancela. Tentou manter a calma, mas uma ponta de ressentimento escapou. Mal te vejo há um mês. Trabalho. Sua voz ganhou impaciência. Já expliquei. Agora se decide meu futuro. Nosso futuro. Você precisa me apoiar. Claro. Alina engoliu um nó na garganta. Entendo. Silêncio. Ah, sim, acrescentou Kirill casual. Amanhã vão te entregar uma coisa. Um pequeno presente. Outro presente? Surpresa em sua voz. Kirill, você já me deu um casaco de pele, uma pulseira, um celular novo. De onde vem tanto dinheiro? Não faça perguntas bobas, cortou ele seco. Melhor se alegre por ter um homem que cuida de você. Após a ligação, Alina ficou muito tempo junto à janela, observando a neve cair. As dúvidas que vinham reprimindo há meses tornavam-se cada vez mais insistentes. Kirill nunca fora tão generoso nem mesmo quando ganhava grandes causas. Algo estava acontecendo. Algo que ele não contava. Sua mão repousou instintivamente sobre a barriga, como se protegesse o filho das preocupações que a assombravam. O escritório da Danilov e parceiros ocupava 3 andares de um centro empresarial moderno na Avenida Kutuzovsky. Divisórias de vidro, mobília minimalista, quadros de jovens artistas russos nas paredes. Tudo respirava uma opulência discreta e bom gosto. Kirill sentava-se à sua nova mesa, analisando pastas às quais havia acabado de ter acesso. Contratos, orçamentos, planilhas de despesas. Tudo organizado com precisão meticulosa. Germano Danilov surpreendentemente aceitara integrá-lo aos negócios da família com facilidade, até lhe reservando um lugar no departamento financeiro. Você faz parte da família, dissera com um sorriso que Kirill não soube decifrar se era de boas-vindas ou de desafio. Agora é a sua vez, disse Germano, dando uma palmada amigável no ombro de Kirill. Está na hora de mergulhar de cabeça nos nossos negócios. Kirill sorriu ao lembrar da cena. Ingênuo, o velho. Não imaginava que estava soltando um lobo no meio do rebanho. No monitor, uma planilha exibia o orçamento para a construção de um complexo residencial em Khimki, 830 milhões de rublos. Uma fortuna. E com ela, um mar de possibilidades para otimizações. Abriu a lista de fornecedores de materiais de construção. No setor, era comum inflar preços em 5% ou 10%. Ninguém notaria se ele acrescentasse mais 15% ou 20%. O trabalho consumiu horas. Criar empresas fantasma, ajustar orçamentos, falsificar assinaturas, tudo lhe era familiar por sua antiga prática jurídica.
Só que antes, ele ajudava clientes a se defenderem desse tipo de esquema. Agora, era o arquiteto deles. Ao anoitecer, Queril recostou-se na cadeira, admirando o resultado. Perfeito. Em um mês, poderia desviar cerca de 12 milhões. Suficiente para quitar a dívida com um homem de marrom e ainda sobraria para os primeiros passos. A porta do escritório abriu-se sem bater. No vão, Emília, impecável em seu terno ajustado, cabelos presos em um coque severo. Atrasado? Perguntou, aproximando-se da mesa. Queril fechou os arquivos com um clique rápido. Estou me familiarizando com os processos, respondeu, com um sorriso forçado. Não quero parecer incompetente diante do seu pai. Louvável, disse ela, e embora os lábios se curvassem, os olhos permaneceram frios, calculistas. Aquele olhar distanciado havia surgido depois do casamento, uma mistura de avaliação e desconfiança. Queril atribuía a mudança ao estresse da nova posição no negócio da família. Queria mostrar uma coisa interessante, disse Emília, sentando-se na beirada da mesa. Meu pai mencionou uma possível negociação com investidores chineses. Um terreno na Nova Moscou. Queril tensionou os músculos, disfarçando súbito interesse. Uma transação séria, completou ela com casualidade. 85 milhões. 50% de sinal. Era a chance que ele não ousara sonhar tão cedo. A voz saiu medida, apesar do coração acelerado. É uma grande responsabilidade. Tem certeza de que posso dar conta? Absoluta. Emília apoiou a mão em seu ombro, e o toque queimou através do tecido do paletó. Você é meu marido. A quem mais eu poderia confiar? Claro que me encarrego. Queril forçou a voz a soar firme. Obrigado pela confiança. Emília dirigiu-se à porta, mas parou de repente. Quase esqueci, estendeu-lhe uma foto brilhante. Isso caiu do seu portfólio quando você pendurava o casaco. Era um ultrassom. A imagem granulada de um feto. O sangue abandonou o rosto de Queril. Não é meu, gaguejou. Devem ter misturado com meus exames no hospital durante o check-up. Emília observou a foto por longos segundos como se não ouvisse. Os dedos deslizaram sobre a silhueta minúscula, encolhida no útero. Tão pequeno, sussurrou. E tão desprotegido. Queril calou-se, sem saber o que dizer. Sabe, continuou ela, pensativa, minha bisavó perdeu o primeiro filho durante a Revolução. Um bebê de 7 meses. Nos diários, escreveu que a dor quase a matou. Ergueu os olhos para o marido. Crianças não devem pagar pelos erros dos adultos. Nunca. Deixou a foto sobre a mesa e saiu, deixando Queril sozinho com o eco do próprio coração, o suor frio nas costas e a certeza de que algo havia mudado para sempre. Mais tarde, no quarto de sua casa paterna, Emília permitiu-se, finalmente, o que contivera o dia todo. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto, silenciosas, queimando a pele. O pequeno ultrassom, uma cópia do que entregará a Queril, estava diante dela sobre o edredom. Chorava não por si mesma, nem pela dor da traição. Chorava por aquele ser que ainda não respirava, mas já estava condenado à mentira. Uma peça inocente em um jogo sujo de adultos. Naquele instante, seu plano de vingança ganhou um novo propósito. Não lutaria apenas por justiça para si. Lutaria pelo futuro daquela criança, do pequeno ser que teve o azar de ter Queril Vorontsov como pai. Lá fora, a nevasca de dezembro apagava os rastros do ano que se ia. Uma nova fase começava para todos os envolvidos naquela trama intrincada. O jogo, agora, era para valer. A manhã de janeiro recebeu Moscou com um frio implacável. O ar gelado transformava a respiração em nuvens brancas e os rostos dos transeuntes em máscaras rígidas. Mas no amplo escritório de Germano Danilov, o calor era reconfortante. As chamas dançavam na lareira, projetando sombras caprichosas nas painéis de madeira nobre, criando a ilusão de aconchego em um espaço onde, na verdade, se tecia uma estratégia fria e calculada. Emília anotava algo em um caderno de couro, sentada em uma poltrona de pele macia. À sua frente, atrás de uma mesa maciça de bétula da Carélia, Germano encerrava uma ligação telefônica, curta, objetiva, repleta de números e códigos. Falava baixo, mas a voz transmitia a autoridade de quem estava acostumado a dar ordens e vê-las executadas. Sim, Serguei. Exatamente assim, concluiu, antes de desligar. Colocou o telefone sobre a mesa e voltou-se para a filha. A empresa deve parecer impecável. Histórico de operações dos últimos 3 anos, licenças, cartas de recomendação, como se a S215 sempre tivesse existido. Orçamento ilimitado. Emília assentiu sem levantar os olhos das anotações. Nas últimas semanas, mergulhara no universo do direito corporativo e das manobras financeiras com uma obsessão que surpreendia até o pai. Tem os documentos preliminares da transação? Entregou-lhe uma pasta com o logotipo do grupo.
Direitos de construção em um terreno de 30 hectares na Nova Moscou. A operação fictícia será apresentada como a venda desses direitos a um consórcio chinês por 85 milhões de rublos. Germano folheou os papéis, aprovando com a cabeça. É impressionante, murmurou. Nunca imaginei que minhas batalhas com a fiscalização nos anos 90 servissem de base para algo assim. Havia um tom de melancolia em sua voz, como se parte dele lamentasse a perda da filha romântica e ingênua que um dia existira. Mas outra parte, mais forte, sentia orgulho por sua resiliência. E os atores? Perguntou ele. Emília virou a página do caderno. 2 chineses reais, ex-colegas do Torgrid Staviteusto, disseram a eles que é um exercício de treinamento para nossa equipe. Além disso, nosso tradutor, em quem confio plenamente, olhou pela janela, onde os flocos de neve giravam lentos. Tudo estava encaixando. Cada detalhe do plano, cada engrenagem da armadilha que se armava. Papa, perguntou baixinho sem se virar. Se o vovô soubesse o que estamos fazendo, ele aprovaria? Germano suspirou, levantou-se e aproximou-se da filha. Apoiou a mão em seu ombro, um gesto que na infância sempre lhe dera força. Mikhail Germanovich jamais permitiu que tratassem sua família como de tolos, disse ele com firmeza. Ele me ensinou que às vezes a justiça precisa ser feita com as próprias mãos, especialmente quando os caminhos comuns estão bloqueados. Emília cobriu a mão do pai com a sua pequena, mas decidida. Então a criaremos. No amplo salão de conferências de um centro de negócios classe A à beira do rio Presnia, Kirill Vorotsov sentia-se como peixe na água. O terno impecável, a postura confiante, a pasta de couro sólido, cada detalhe de sua imagem de homem de negócios bem-sucedido havia sido aprimorado ao extremo. À sua frente, 3 representantes da empresa chinesa Golden Niche Development, 2 asiáticos de meia-idade, impassíveis em seus ternos caros e conservadores, e um jovem tradutor com um russo perfeito. O Sr. Lin está impressionado com os cálculos preliminares de rentabilidade do projeto, traduziu o jovem, transmitindo as palavras do chinês mais velho, mas gostaria de esclarecer os detalhes do processo de transferência dos direitos sobre o terreno. Kirill irradiava segurança. Não era para menos. Atrás dele estava o multimilionário holding Danilov e parceiros. Já eram 3 reuniões com os parceiros chineses, e cada uma o aproximava do objetivo final, obter controle sobre os fluxos financeiros da operação. A transferência dos direitos será feita em etapas, anunciou, abrindo uma pasta com documentos. Propomos que o primeiro tranche de 42,5 milhões seja conduzido por meio de uma empresa intermediária criada especialmente para otimizar a carga tributária de ambas as partes. Falava com fluidez, usando jargões profissionais e construções complexas que, ao serem traduzidas, inevitavelmente perdiam nuances. Era parte da estratégia, esconder a essência do esquema atrás de formulações nebulosas. O Sr. Lin ouviu a tradução, mantendo o rosto impenetrável, antes de murmurar algo em chinês. O Sr. Lin pergunta por que não podemos realizar a transação diretamente, sem intermediários, traduziu o jovem. Kirill sorriu, seu sorriso mais persuasivo. Explique ao Sr. Lin que a legislação russa para transações com investidores estrangeiros é extremamente complexa. Uma transferência direta desse montante atrairia a atenção desnecessária dos órgãos reguladores, o que poderia atrasar o projeto por meses. Enquanto o tradutor repassava suas palavras, Kirill sentiu uma onda de adrenalina. Era o início de sua grande jogada. A empresa intermediária já existia, na verdade, eram 3, encadeadas em uma estrutura por onde o dinheiro passaria, perdendo, no caminho, comissões, despesas operacionais cuidadosamente calculadas. E ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de rastrear que no fim dessa corrente estava ele, Kirill Vorontsov. O chinês ouviu a tradução e assentiu lentamente. Depois, dirigiu-se não apenas ao tradutor, mas também a Kirill, falando em um tom que não deixava dúvida sobre sua seriedade. O Sr. Lin diz que entende suas preocupações, traduziu o jovem. Sua empresa também valoriza a confidencialidade. Ele concorda com o esquema proposto, mas gostaria de ver um plano detalhado do movimento dos fundos. Kirill sentiu um arrepio de triunfo percorrer suas costas. Eles morderam a isca. Agora bastava jogar as cartas certas. Naturalmente, disse, retirando do portfólio outra pasta. Preparei um esquema para sua análise. No fundo, já se via vencedor. 30 milhões de rublos. Esse era seu alvo, 1/3 do valor total da transação. Uma comissão razoável pelo risco assumido, não achava? No apertado apartamento de 2 cômodos na periferia de Moscou, Alina Savelieva estava sentada diante do notebook, folheando sem atenção as páginas de uma rede social.
O 7º mês de gravidez pesava, inchaços, noites em claro, um cansaço que parecia não ter fim. O médico dizia que era normal, mas insistia para que ela descansasse e evitasse estresse. Evitar estresse. Se ele soubesse. Queriu mal aparecia, ligava raramente, falava apressado sobre alguma negociação crucial, que resolveria todos os seus problemas. Prometia que em breve viveriam de outro jeito. Alina passou a mão distraidamente sobre a barriga arredondada. O bebê mexia-se com mais força, como se pressentisse a urgência de nascer. O que o esperava neste mundo? Um pai que aparecia uma vez por semana com presentes caros e desculpas improvisadas? Ou algo ainda mais triste? Uma notificação a tirou da divagação. Uma nova postagem de Lena Sokolova, ex-colega de faculdade com quem trocava mensagens esporádicas. Uma foto com a legenda, no casamento de uma amiga. Isso sim é estilo. Deslumbrante. Alina deslizou os olhos pela imagem com indiferença. Convidados elegantes, decoração luxuosa, um salão que parecia ser de um restaurante caro. Até que seu coração falhou uma batida. No fundo da foto, levemente desfocado mas inconfundível, estava Kirill. Impecável em um terno sob medida, segurando uma taça de champanhe. Ao seu lado, uma mulher alta e loira, em um vestido de noite elegante. Com dedos trêmulos, Alina ampliou a imagem. Não havia dúvidas. Era ele. Seu Kirill, em um casamento do qual nunca lhe falará. Lena, quem é que se casou? Digitou nos comentários, forçando um tom casual. A resposta veio quase instantaneamente. Ué, você não sabe? É a amiga da minha colega, Emília Danilova. Casou-se com um advogado. Dizem que a família da noiva é absurdamente rica, do ramo da construção. Alina sentiu a náusea subir pela garganta. Emília Danilova. Advogada. Família rica. Com dedos entorpecidos, abriu o buscador e digitou. Emília Danilova casamento. Dezenas de resultados. Artigos em revistas de negócios. Herdeira do Império da Construção se casa. União entre negócios e direito. O casamento do ano. Fotos da coluna social. Um templo majestoso, um casal radiante diante do altar. E ele, Kirill, no papel de noivo. Em uma das imagens a data, 14 de outubro de 2018. Quase 4 meses atrás. Quando ela já estava grávida. Alina fechou o notebook e abraçou a cabeça com as mãos. Dentro dela, espalhava-se um vazio gelado, sem esperança. Todos aqueles meses em que ele falava do futuro deles, dos planos, do amor, ele já era casado. Casado com outra mulher. O bebê deu um chute brusco, como se sentisse o desespero da mãe. Alina instintivamente protegeu a barriga com as mãos. O único coisa real que restava em sua vida. Desculpe, meu pequeno, sussurrou. Ela havia sido uma tola cega. A dor, lentamente, transformava-se em uma resolução fria. Pela primeira vez na vida, Alina sentiu algo novo despertar dentro de si. Não a fraqueza de uma garota provincial encantada por um predador da capital, mas a força de uma mulher pronta para defender a si mesma e ao seu filho. Precisava fazer algo. Decidir algo. Agora. Emília estava sentada em uma pequena sala da segurança corporativa do holding, observando os monitores. Nas telas, as gravações das câmeras instaladas no salão de conferências, onde Kirill conduzia as negociações com os investidores chineses. Cada palavra, cada gesto eram registrados para uso futuro. Ao seu lado, Valentin Sergeyevich, chefe de segurança da empresa, um homem robusto, de cabelos grisalhos e olhar atento de ex-oficial de inteligência militar. Ele realmente se considera um gênio das manobras financeiras, comentou Valentin, observando Kirill explicar as vantagens do esquema de transferência em múltiplas etapas. Mas a estrutura é primitiva como 3 copecs. Qualquer investigador do departamento econômico desvendaria em 5 minutos. Emília fixava o rosto do marido na tela. A expressão segura, quase triunfante, marcada por aquele brilho especial de quem se julga. Aquele brilho nos olhos que só aparece quando um jogador está à beira de um grande prêmio. Antes, ela achava essa característica atraente, a paixão pela vitória, a ousadia de arriscar. Agora, via nela apenas a expressão patológica da ganância. Acho que ele realmente acredita ser mais inteligente que todos, murmurou, enquanto os dedos deslizavam sobre a caneta. Não consegue admitir que alguém o veja através da fachada. Valentin Sergeyevich assentiu, os lábios curvados em um meio sorriso irônico. Assinatura clássica de um vigarista. Vi muitos assim. Sempre convencidos de sua própria excepcionalidade. É justamente isso que os destrói. Nos últimos meses, Emília havia se mergulhado no estudo da psicologia dos fraudadores, nas táticas de investigação financeira e nos meandros jurídicos daqueles casos.
Passava horas na biblioteca da Faculdade de Direito, consultava especialistas, analisava jurisprudência. Seu antigo temperamento romântico e dócil havia dado lugar a uma natureza fria e analítica, como se cada emoção tivesse sido substituída por algoritmos de lógica implacável. Ele tem razão em um ponto, observou, fazendo anotações precisas no caderno. Uma transferência direta daquele montante de fato chamaria a atenção dos órgãos reguladores. Só que ele não conta com um detalhe: seremos nós quem os atrairemos quando chegar a hora. No monitor ao lado, uma teia digital exibia o fluxo de recursos, setas entrelaçadas conectando empresas fantasma, contas bancárias e paraísos fiscais. O dinheiro deveria passar por 3 companhias laranja, registradas em nomes de testas de ferro, para então se fragmentar em pequenos riachos que no final, convergeriam para os cofres de Queril. Rastreamos todos os seus novos contatos, relatou Valentin. 3 firmas criadas no último mês. 5 contas em bancos diferentes. Ele está se preparando ativamente para receber os fundos. Emília confirmou com um aceno. Tudo seguia conforme o plano. Queril havia engolido a isca e, sem perceber, tecia a própria armadilha. Quando você acha que ele fará a primeira transferência? Ela cruzou os braços, aguardando a resposta. Valentin consultou o calendário. 2, 3 semanas no máximo. Até lá, estejam prontos. Emília fechou o caderno com um gesto decisivo. Precisamos registrar cada passo, cada transação. Sem falhas na base de provas. O segurança a observou com o respeito que só a experiência de 2 décadas poderia justificar. Em todos aqueles anos lidando com crises no setor de segurança do holding Danilov, nunca havia visto tamanha determinação gelada aliada a uma mente analítica tão afiada. German Nikolaevich disse que você superou todos os nossos analistas, comentou. Agora entendo que ele não exagerou. Um sorriso pálido tocou os lábios de Emília. Quando a vida te ensina dessa forma, você aprende rápido. No final de fevereiro, quando Moscou afundava na lama derretida da neve suja, o acordo entrou em sua fase decisiva. No escritório luxuoso à beira do rio Presnia, Kirill Vorontsov e os representantes do consórcio chinês assinaram o protocolo de intenções. Na mesma hora, o primeiro tranche, 5 milhões de rublos, foi depositado na conta da empresa intermediária. À noite, em seu gabinete em casa, Kirill deu início ao plano meticulosamente arquitetado. Alguns cliques e 15 milhões partiram em uma jornada labiríntica pelo sistema financeiro, oficialmente destinados a despesas de comissão e estudos preliminares. Na prática, era o primeiro grande saque, que deveria assentar-se em suas contas controladas. Ele se recostou na cadeira, sentindo um prazer quase físico. Buiri receberá seu dinheiro, e o resto será o começo de uma nova vida, pensou. Uma vida sem curvar-se a ninguém, sem precisar provar nada a ninguém. Kirill não sabia que naquele exato momento, cada transação era registrada nos servidores da segurança do holding Danilov, que cada destinatário, cada elo da cadeia já era conhecido, que a teia que ele tecerá com tanto cuidado nos últimos meses era, na verdade, uma armadilha feita sob medida para ele. Não sabia que ao executar aquela transferência, acabará de assinar sua própria sentença. No gabinete do pai, Emília observava em silêncio o movimento dos fundos na tela. 15 milhões, como um ponto luminoso no radar, seguiam exatamente o caminho previsto. Ele fez, disse baixinho. Agora temos todas as provas. German Danilov suspirou pesado. Resta esperar que ele dê o próximo passo. E então ele entenderá o que significa desafiar a família Danilov, completou Emília, a voz transformada, fria, calculista e implacável. Do lado de fora, a neve de março caía em flocos grossos, o último beijo de despedida do inverno antes da chegada inevitável da primavera. A estação fria terminava, mas para Kirill Vorontsov o verdadeiro gelo ainda estava por vir. Emília levantou-se da mesa com determinação, os dedos apertando levemente a borda de madeira polida. Chegou a hora de encará-la face a face. O Café Marte ficava escondido em um beco tranquilo perto do Shish Prud, um daqueles lugares que Moscou guardava como segredos bem guardados. Pequeno, aconchegante, com estantes de livros encostadas nas paredes de tijolos aparentes e o aroma doce de pães recém-assados pairando no ar. Um refúgio onde as palavras podiam fluir sem o risco de ouvidos indiscretos. Emília escolhera aquele local com cuidado, neutro, discreto, longe dos olhares curiosos dos círculos sociais que ela e Kirill frequentavam. Ela ocupava uma mesa junto à janela, os dedos brincando nervosos com a colher de prata no chá já frio. Chegará 20 minutos mais cedo, um hábito herdado do pai. Sempre antecipe-se ao campo de batalha. Avalie o terreno, meça as reações, prepare-se para o que virá.
Mas dessa vez, nem toda a estratégia do mundo poderia lhe dizer como começar aquela conversa. O que diria aquela mulher? Como explicaria seus motivos sem soar como a vilã da história, a rica herdeira que roubara o homem de uma mãe solteira, grávida, vulnerável? Para Alina Savelevá, ela era apenas isso, a intrusa que destruíra 3 anos de promessas, sonhos e um futuro que jamais existira de verdade. Se ao menos não fosse tão amargo, pensou, observando os flocos derretidos escorrerem pelo vidro. Se ao menos não doesse tanto reconhecer que no fundo, ambas haviam sido enganadas pelo mesmo homem. Pontualmente às 2 horas, a porta do café abriu-se com um leve tilintar de sinos. No umbral, uma jovem mulher hesitou, os olhos varrendo o salão até encontrarem Emília. Baixa, com o ventre arredondado sob um casaco simples, os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo despretensioso. O rosto pálido, com olheiras profundas que denunciavam noites de insônia. Carregava nas mãos um envelope amassado, como se o tivesse apertado com força demais. Seus olhares se cruzaram, 2 polos de uma mesma história, unidos pela mentira de um único homem. Alina avançou lentamente, os passos pesados pela gravidez avançada. Ao chegar à mesa, a pergunta saiu em um fio de voz, mas com uma firmeza inesperada. Você é Emília Danilová? Sim. Emília levantou-se, estendendo a mão em um gesto que era ao mesmo tempo cortesia e trégua. Obrigada por vir, Alina. Por favor, sente-se. A jovem baixou-se no assento com dificuldade, o cansaço estampado em cada movimento. O 8º mês pesava não só no corpo, mas na alma. Carregar uma vida sozinha, sem a certeza de um amanhã, era um fardo que nenhuma mulher deveria suportar. Sobre a mesa, ela depositou o envelope com cuidado, como se fosse uma prova ou uma acusação. Eu sei quem você é, disse, os dedos tremendo levemente. E imagino por que quis me ver. Mas antes que você comece a falar, quero que leia isto. Dentro do envelope, Emília encontrou fotografias de ultrassom, laudos médicos e uma breve carta escrita à mão, com letra cuidadosa. Não é culpa minha, nem do meu filho. Eu não sabia da sua existência até fevereiro. Os olhos de Emília percorreram os documentos, e quando os devolveu, sua voz era baixa, sincera. Eu acredito em você. E não culpo nem você, nem seu bebê. Fez uma pausa, o peso daquelas palavras ecoando entre elas. Somos vítimas do mesmo homem. Os ombros de Alina relaxaram quase imperceptivelmente. Ela baixou o olhar, alisando inexistentes rugas no vestido, como se precisasse de algo para ocupar as mãos enquanto reorganizava os pensamentos. Quando soube do seu casamento, começou a voz quebrada, as palavras saindo com esforço. 3 anos de relação, promessas, planos para o futuro. Tudo virou pó, tudo mentira. 3 anos, repetiu Emília, amarga. Nós nos conhecemos em 2015 num leilão de caridade. Ele parecia tão genuíno, tão interessado. Falávamos de arte, de arquitetura, de sonhos. Uma risada seca escapou-lhe. Depois descobri que ele contratara um consultor para estudar meus gostos. Eu achei que tinha encontrado meu destino. Alina ergueu os olhos, úmidos de lágrimas não derramadas. Uma garota de província de família pobre com muitos irmãos. Para mim, ele era inalcançável. Inteligente, bem-sucedido, sofisticado. Quando me olhou, não acreditei na minha sorte. A garçonete aproximou-se com uma bandeja de chá e doces, interrompendo o silêncio carregado. As 2 mulheres aguardaram em muda cumplicidade enquanto as xícaras eram servidas. Só quando ficaram sozinhas novamente, Emília inclinou-se para a frente, a voz baixa, urgente. Não vim aqui para brigar, Alina. Nem para ameaçar. Vim propor uma aliança. Tirou do bolso um tablet e ativou uma gravação. A voz de Queril, levemente distorcida mas inconfundível, encheu o espaço entre elas. Não, Igor, você não entende. Preciso dessa garota. A Linka é conveniente, quieta, submissa. Nada como essa esposa. Vai ficar com a criança sem fazer perguntas. O refúgio perfeito para uma vida normal em algum lugar nos trópicos. O rosto de Alina foi se transformando à medida que ouvia. Choque, incredulidade, dor. E então algo novo. Uma emoção que ela própria talvez não reconhecesse. Fúria. Emília passou para outra gravação mais cruel ainda. Que se dane essa Alina. Quando nascer, a gente se vira. Se não quiser colaborar, faremos a minha maneira. A criança fica comigo e ela volta para Tula. A família dela é pobre. Sem meu apoio, para onde irá? Ainda vai me agradecer por reconhecer a paternidade. Alina cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Não posso acreditar nisso, sussurrou. É realmente a voz dele? Não é montagem? Não é. Emília desligou o áudio. Pode verificar com qualquer perito. Tenho dezenas de gravações como essa. Ele planeja tirar seu filho de você e desaparecer.
Já comprou passagens para a Tailândia, está obtendo uma segunda cidadania. O café mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelos soluços abafados de Alina. Emília não apressou, deixou que a dor necessária, embora brutal, e fizesse seu trabalho. Até que finalmente Alina endireitou-se. O rosto estava molhado, mas os olhos, antes perdidos, agora brilhavam com uma determinação fria. O que você propõe? Perguntou, enxugando as lágrimas com um guardanapo. A verdade, respondeu Emília, simples. Ajude-me a expô-lo. Dê-me acesso aos documentos do trabalho dele. Mostre onde guarda informações sobre as empresas de fachada. Depoimento para os investigadores. E em troca, segurança para você e seu filho. Suporte financeiro. A chance de começar uma nova vida. Falava com calma, mas havia uma sinceridade inegável em sua voz. Não quero que uma criança inocente pague pelos pecados do pai. Alina estudou Emília por longo tempo, como se procurasse nas profundezas daquele olhar alguma armadilha, alguma mentira. Mas só encontrou ali o mesmo cansaço, a mesma dor que carregava dentro de si. Finalmente suspirou. Ele tem um cofre no escritório. A voz saía baixa, mas firme. Atrás de um quadro, guarda documentos de offshores. Vi sem querer, uma vez. E há um pendrive com senhas. Ele sempre o leva consigo, mas às vezes esquece no paletó. Emília sentiu, absorvendo cada detalhe. E há uma pasta no computador dele em casa. Projeto Fênix. Alina fez uma careta, como se o nome deixasse um gosto ruim na boca. Lá estão esquemas de transferência de dinheiro, listas de contas. Vi de relance quando levei café ao gabinete dele. Você pode conseguir acesso a essas informações? Alina refletiu, os dedos brincando com a colher. Ele me deu chaves do escritório e às vezes, pede que eu organize a correspondência dele. Fez uma pausa. Sim, acho que consigo. É perigoso, advertiu Emília. Se ele desconfiar de algo. E eu tenho escolha? Alina riu, um som amargo, enquanto instintivamente protegia a barriga com as mãos. Ele quer tirar meu filho de mim. Meu filho. Havia naqueles olhos a mesma resolução que Emília vira em si mesma, diante do espelho, no dia do casamento. A determinação de uma mulher levada ao limite, mas não quebrada. Assim, entre xícaras de chá frio e doces intocados, nasceu uma aliança improvável. Duas mulheres, unidas por um passado de traições e pela vontade ferrenha de reescrever o futuro. Próxima cena. O escritório de Igor Koltzol, onde Kirill, confiante, traça seus planos sem suspeitar da tempestade que se aproxima. O escritório de Kirill Vorontsov, no 12º andar de um prédio comercial na movimentada Rua Sadovaya, era um refúgio de modernidade calculada. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de Moscou, uma cidade que, como ele, nunca dormia. Mas naquele momento os arranha-céus e o tráfego lá embaixo eram apenas um pano de fundo para o que estava prestes a acontecer. Os dedos de Kirill dançavam sobre o teclado com a precisão de um pianista executando uma peça bem ensaiada. Cada clique era um passo rumo à liberdade. 25 milhões de rublos. O último movimento de uma partida que ele jogava há anos com peões que nem desconfiavam que eram peões. O dinheiro fluiria por 3 empresas fantasma, se transformaria em criptomoeda e finalmente desapareceria como fumaça nos labirintos digitais do offshore. Sem rastros. Sem arrependimentos. Uma pontada de adrenalina percorreu sua espinha. Não era medo. Era a excitação do jogador que sabe que está a um lance de vencer. Em 2 dias estaria em um avião. Uma nova identidade, uma conta gorda, uma vida onde ninguém o conheceria como genro falido da família Danilov ou marido que traiu a própria mulher. Só ele, o sol e o mar de alguma praia distante onde o passado não tinha endereço. O sistema emitiu um bip confirmando a transação. Kirill recostou-se na cadeira de couro italiano, permitindo-se um sorriso frio. Feito. Agora, era só questão de esperar as próximas 48 horas, o tempo necessário para que os fios se desfizessem e o dinheiro se tornasse intocável. Um toque discreto na porta. Kirill Anatolievich tem visitantes para o senhor, anunciou a secretária, com a voz treinada para não revelar curiosidade. Dizem que é sobre o acordo com os chineses. Ele ajustou o nó da gravata, um gesto automático de quem está acostumado a controlar cada detalhe. Mande entrar. A porta se abriu completamente, e 4 homens adentraram o escritório. Kirill levantou-se por educação, mas seu sorriso congelou no rosto quando reconheceu os distintivos discretos sob os paletós escuros. O primeiro deles, um homem de postura rígida e olhos cinzentos como aço, fechou a porta com um clique seco. Kirill Vorontsov? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim, sou eu, respondeu Kirill, a confiança ainda firme, mas os dedos já crispados sobre a borda da mesa.
Isso não pode estar acontecendo. Não agora. O homem abriu um coldre de couro e exibiu uma identificação. Tenente-Coronel Ignatiew, Departamento de Segurança Econômica. Temos um mandato de busca e apreensão. Ele fez um gesto quase imperceptível, e os outros 3 agentes se espalharam pelo escritório. Kirill Anatolievich, o senhor está preso por suspeita de fraude em grande escala, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. O mundo de Kirill balançou. Não era possível. Ele tinha calculado tudo. Os documentos falsos, as empresas laranja, os contatos bem pagos no banco. Como? A pergunta ecoou em sua mente, mas a resposta já se desenhava, nítida e cruel, como uma faca cravada nas costas. Emília. O nome dela queimou sua garganta. Aquela mulher que ele subestimara, que achara frágil demais para desconfiar, ingênua demais para agir. Ela não era mais a esposa que chorava em silêncio no quarto. Era a neta de Mikhail Germanovich, a herdeira de um império construído com aço e princípios, e agora, aparentemente, com uma vingança meticulosamente planejada. Isso é um engano, balbuciou, mas sua voz soou oca até para ele mesmo. Os agentes já reviravam seus arquivos, selavam seu computador. Um deles aproximou-se com algemas. Ignatiew observava a cena com uma calma profissional, como quem já viu muitos como Kirill, homens que achavam-se intocáveis até o momento em que a lei os alcançava. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, disse, enquanto as algemas se fechavam com um estalo metálico. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. Kirill tentou se agarrar a algum resquício de dignidade, mas suas pernas tremiam. Pela primeira vez em anos, sentiu medo. Não da prisão, não do processo, mas da mulher que do outro lado da cidade, provavelmente observava tudo isso com os mesmos olhos gelados que ele um dia ensinou a temer. Ela tinha aprendido bem. Talvez até melhor do que ele. Os homens de ternos severos não sorriam. Rostos desconhecidos, olhares duros como aço. Kirill Anatolievich Vorontsov? Perguntou um deles, alto com entradas pronunciadas na testa. Sim, sou eu. Kirill sentiu algo dentro de si se contrair, como um animal acossado. Em que posso ajudar? O homem exibiu uma identificação. Tenente-Coronel Ignatiew, Divisão de Segurança Econômica do Ministério do Interior. O senhor está detido sob suspeita de fraude em larga escala. O tempo pareceu congelar. Kirill via um dos agentes contornar a mesa, outro retirar as algemas do coldre, mas tudo acontecia em câmera lenta, como se o mundo tivesse sido mergulhado em melaça. Deve ser um engano, ouviu sua própria voz, estranhamente serena. Sou representante legal da Danilov e parceiros. Estou em negociações com investidores chineses. Não existem investidores chineses, cortou Ignatiew seco. Assim como não existe nenhuma transação real. Todos os documentos e transferências faziam parte de uma operação para desmascarar o senhor. O metal frio das algemas encostou em seus pulsos. Clique. As mãos, imobilizadas. Foi então que a porta se abriu novamente. Uma figura surgiu no umbral. Alina Savelieva, pálida com a barriga arredondada pela gravidez, apoiada por uma funcionária fardada. Seus olhos, cheios de dor e determinação, encontraram os de Kirill. Tu, com tuas palavras bonitas, murmurou ele, a voz rouca. Alina Mikhailovna é testemunha de acusação, explicou Ignatiew. Seus depoimentos foram cruciais para a base de provas. O zumbido da traição ecoou nos ouvidos de Kirill. Ele tinha sido traído pela mulher em quem confiou, que julgava dócil, segura. Ou seria ele quem a traíra primeiro? Kirill Anatolievich, continuou Ignatiew, lendo seus direitos. O senhor é acusado nos termos do artigo 159, parte 4, do Código Penal. Fraude em larga escala, cometida por grupo organizado. Tem o direito de permanecer em silêncio. Mas Kirill já não ouvia. Seu olhar estava fixo na tela do computador, onde o sistema ainda processava a última transferência. A barra de progresso chegou ao fim. Uma mensagem vermelha piscou. Transação recusada. Contate a segurança do banco. Tudo desabou em um instante. Tudo que ele havia construído com tanto cuidado mês após mês, ruía como um castelo de cartas. O Centro de Detenção Preventiva Matroskaya Tichina recebeu Emília com a frieza estéril de uma instituição estatal. Paredes cinzentas, cheiro de água sanitária, o som pesado de portas metálicas fechando-se atrás dela com um estrondo surdo. Um mundo separado da vida comum não apenas por grades, mas por uma barreira invisível de desprezo social. Um guarda a conduziu até a sala de visitas. Um espaço exíguo, dividido por um vidro grosso. 2 bancos, uma mesa, uma lâmpada opaca no teto. O lugar onde passado e presente se encontravam, onde crime e punição, mentira e verdade se confrontavam sem mediações. Emília sentou-se, colocando à sua frente uma pasta fina com documentos.
Havia 4 meses ela se preparava para aquele momento, desde o dia na igreja, quando ouvirá, atrás da porta da sacristia, as palavras traidoras do homem que amava. Mesmo assim, o coração batia mais rápido que o normal. As mãos tremiam levemente. A porta do lado oposto abriu-se. 2 guardas entraram com Queril, agora magro demais para a roupa institucional, com olheiras profundas sob os olhos. 10 dias no centro de detenção haviam transformado o advogado arrogante em um prisioneiro quebrado. Emília observava-o através do vidro, tentando reconciliar aquele homem abatido com um homem seguro de si pelo qual um dia se apaixonara. Algo estremeceu dentro dela, não piedade, mas uma tristeza pelo que nunca chegou a ser. Queril foi sentado à sua frente. Os guardas recuaram até a porta, mantendo distância, mas sem sair do campo de visão. Por alguns segundos, eles apenas se encararam. Então Queril falou. Sua voz soava áspera como se tivesse passado dias sem usar. Você? Engoliu em seco. Você armou tudo isso. Não era uma pergunta. Era uma constatação, misturada a algo que soava como admiração amarga. Sim, respondeu Emília simples. O rosto de Queril mudou, como se uma verdade súbita o tivesse atingido. Na igreja? Ouvi cada palavra, disse ela calma, quase distanciada. Estava atrás da porta da sacristia. Antes do casamento. Ouvi sobre as dívidas, sobre o plano de se divorciar em 3 anos, sobre como eu era uma herdeira mimada e idiota. Queril passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar uma mancha invisível. Por que então? Por que se casou Igo? Para provar que não era idiota. Ela abriu a pasta. 4 meses, Queril. Me preparei por 4 meses. Começou a dispor os documentos sobre a mesa, como cartas em um jogo de paciência. Aqui estão as gravações das suas conversas com Igor. Aqui com Alina. Aqui com seus credores. Folha após folha, papéis de empresas fantasmas, esquemas de lavagem de dinheiro, depoimentos de 2 testemunhas, laudos de autenticidade das gravações. Queril observava a pilha crescer, e a cada novo papel seu rosto parecia envelhecer uma década. Os chineses, murmurou quase para si. Eram atores? Sim, confirmou Emília. 2 chineses de verdade, amigos do meu pai, do escritório de Tatars. E nosso tradutor corporativo interpretou muito bem seu papel, não acha? Contas reais, dinheiro real, mas tudo controlado pela nossa segurança. Cada passo seu era monitorado. Cada transferência registrada. Você achava que estava jogando seu jogo, mas era apenas uma peça no nosso tabuleiro. Algo se quebrou no olhar de Queril, como se uma máscara tivesse se estilhaçado, revelando outro homem por trás, mais vulnerável, mais real. Você é. Hesitou, buscando palavras. Incrível. Nunca imaginei que fosse capaz disso. Porque nunca vi você em mim. Emília sustentou seu olhar. Para você eu era só um meio. Um caminho para o dinheiro. Nunca se deu ao trabalho de conhecer quem eu realmente era? Queril baixou a cabeça. Os ombros caíram como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Você não entende, sua voz era um rosnado surdo. Essas pessoas, meus credores. Eles me matariam. Não via outra saída. Você poderia ter me contado a verdade, disse Emília baixa. No início eu teria ajudado. Ingênua riu, amargo. Quem acreditaria nessa fábula? Um advogado falido pedindo milhões a uma herdeira rica. Mas você preferiu a mentira. Ela continuou serena. 3 anos de fingimento. De amor falso. Queril levantou os olhos, e neles havia um brilho que parecia genuíno. Nem tudo era falso, admitiu. Nos últimos meses, algo mudou. A casa na Fontanca, a maneira como você falava da história da sua família. Comecei a enxergar em você algo além de uma noiva rica. Mas não o suficiente para parar, observou Emília. Não o suficiente para abandonar o plano. Eu fui longe demais, ele abriu as mãos algemadas, como se tentasse abraçar o vazio. Não conseguia mais voltar atrás. Sempre há uma escolha, Queril. Ela afirmou firme. Sempre. Você apenas escolheu o dinheiro em vez do amor. Emília recolheu os documentos de volta à pasta. O tempo deles estava acabando, mas havia uma última coisa a dizer. Sabe qual é a parte mais amarga? Olhou para ele com uma suavidade inesperada. Eu poderia ter amado você de verdade, se você tivesse sido honesto desde o início. Se tivesse simplesmente dito, Emília, estou em apuros, preciso de asterisco. Ajuda. Nós poderíamos ter construído uma família de verdade, baseada em confiança, não em mentiras. Queril permaneceu em silêncio, mas seus olhos revelavam o peso das oportunidades perdidas. Emília continuou, a voz firme porém sem rancor. Você teve uma chance de amor verdadeiro, de uma família real. Mas escolheu o dinheiro. Fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Essa foi a sua decisão.
Agora, você carrega a responsabilidade por ela. Levantou-se com elegância, sinalizando que a conversa havia terminado. Já entrei com o pedido de divórcio, anunciou, observando a figura curvada do ex-marido. O processo levará algum tempo, mas o resultado está definido. Uma pergunta inesperada quebrou o silêncio. E a Alina? Queriu ergueu os olhos, a voz rouca. E a criança? Emília arqueou uma sobrancelha, surpresa. Aquela preocupação não combinava com o homem egoísta que ela conhecera. Alina havia colaborado com a investigação e, em troca, receberá imunidade, 1 ano de trabalhos comunitários com suspensão condicional da pena. Quanto ao bebê, não se preocupe, respondeu, após um momento de reflexão. Eles não vão precisar de nada. Queriu assentiu, aceitando a resposta. Então, olhou para ela com uma mistura estranha de admiração e arrependimento. Você venceu, Emília. É mais forte e mais inteligente do que eu imaginava. Ela balançou a cabeça, serena. Não é uma questão de vencer ou perder, é uma questão de permanecer humano. Com essas palavras, virou-se e dirigiu-se à porta, sem olhar para trás nenhuma vez. O passado ficava para trás. À frente, aguardava um futuro desconhecido, mas livre das amarras da mentira. O julgamento de Kirill Vorontsov foi rápido e a portas fechadas. A acusação apresentou provas irrefutáveis, reunidas pela segurança corporativa da Danilov e parceiros e pela equipe de investigação de crimes econômicos. Percebendo a inevitabilidade da situação, Kirill confessou todos os crimes e colaborou ativamente com a justiça, um gesto que o tribunal considerou como atenuante. A sentença foi lida no final de junho, 6 anos de prisão em regime comum por fraude em larga escala. A pena, no entanto, foi significativamente reduzida devido ao ressarcimento integral do prejuízo, feito com os valores bloqueados em suas contas, e ao arrependimento sincero. Kirill ouviu a decisão sem protestar, limitando-se a um aceno de cabeça quando o juiz terminou a leitura. Seu rosto permaneceu impassível, mas nos olhos havia algo parecido com alívio, como se aquele ponto final trouxesse uma estranha paz. Emília não esteve presente no tribunal. Escolheu deliberadamente manter distância, considerando que sua última conversa com Kirill na prisão já havia sido o fechamento necessário daquele capítulo. Enquanto ele era transferido para a colônia penal, em uma maternidade de Moscou, Alina Saveleva dava à luz um menino saudável, de 3,6 kg. O parto fora difícil, 17 horas de trabalho de parto, uma cesariana de emergência e perda significativa de sangue. Mas quando a enfermeira colocou aquele ser minúsculo, de cabelos escuros e voz forte, sobre seu peito, toda a dor se dissolveu em uma onda de amor incondicional. Como vai chamá-lo? Perguntou a enfermeira, preenchendo os documentos. Alina, pálida de cansaço mas com os olhos brilhantes, não hesitou. Artem Mikhailovich Saveles, o nome do irmão, morto 10 anos antes em um acidente de carro. Um nome que para ela simbolizava força, honestidade e resiliência, tudo o que desejava para o filho. Ao chegar à linha do pai, a enfermeira levantou a caneta, aguardando. Deixe em branco, pediu Alina, baixinho. Apenas deixe em branco. Observava o filho, os dedinhos apertados em punhos, as bochechas fofas, os lábios entreabertos em um choro que era puro início. Nele não via nada de Kirill. Ou talvez, simplesmente não quisesse ver. Para ela, aquela criança era uma página nova, imaculada, onde uma história completamente diferente estava por ser escrita. A porta da enfermaria abriu-se com cuidado. Emília entrou segurando um buquê de peonias brancas e uma grande sacola com roupinhas de bebê. Posso? Perguntou, em tom suave. Alina sorriu fracamente e assentiu. Emília aproximou-se da cama, contemplando o recém-nascido com uma mistura de curiosidade e ternura. Ele é lindo, disse, sincera. Como você está se sentindo? Agora bem, respondeu Alina, ajustando com cuidado a manta do bebê. Obrigada por vir. Seus olhares se encontraram. Não havia mais inimizade nem rivalidade, apenas compreensão e uma estranha cumplicidade, duas mulheres que haviam atravessado o mesmo tipo de traição. Chamei-o de Artem, revelou Alina. Em homenagem ao meu irmão. Um nome forte, concordou Emília. Combina com ele. Sentou-se na beirada da cama e com delicadeza tocou as mãozinhas do bebê com a ponta do dedo. E agora? O que vai fazer? Alina olhou pela janela, onde a cidade seguia seu ritmo agitado, indiferente às pequenas revoluções pessoais. Não sei, admitiu, honesta. Me ofereceram uma vaga como advogada em um fundo beneficente. Acho que vou aceitar. Fez uma pausa. Também quero escrever um livro sobre tudo o que passamos. Talvez ajude outras mulheres a não repetirem nossos erros. Emília refletiu por um instante, então sorriu.
Sabe, meu pai precisa de uma parceira para um novo projeto, uma rede de consultorias jurídicas gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ajudar com processos, apoio psicológico. Observou a reação de Alina. Você seria perfeita. Conhece essa realidade por dentro melhor do que qualquer teórico. Alina ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você está me oferecendo um emprego? Não um emprego, corrigiu Emília suave. Uma sociedade. Ambas se entreolharam. Duas mulheres unidas pela mesma dor, pela mesma vitória. Entre elas, uma nova vida pura e livre dos erros do passado. Sabe qual é a coisa mais surpreendente? Murmurou Alina fitando o filho. Não me arrependo de nada. Se não fosse por todo esse pesadelo, ele não existiria. Emília assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Às vezes, os momentos mais escuros geram a luz mais intensa. Às vezes, é preciso passar pela traição para encontrar a si mesma. Do lado de fora da enfermaria, Moscou seguia seu curso, indiferente às pequenas tragédias e triunfos que se desenrolavam em seu interior. Mas para aquelas duas mulheres e aquele menino recém-chegado, o mundo jamais seria o mesmo, porque haviam passado pelo fogo e resistido, porque conheciam o valor da confiança. A mesma perspicácia analítica que outrora desmascarara as fraudes do marido agora se voltava para o florescimento do negócio familiar. A porta da varanda rangeu levemente, e uma voz grave interrompeu seus pensamentos. Não estou atrapalhando? Germano Danilov parou no umbral, ereto e vigoroso, como se os anos de comando tivessem sido apagados desde que transferira as rédeas da empresa à filha. Livre daquele fardo, seu rosto parecia mais leve, os olhos mais vivos, como se finalmente pudesse respirar sem o peso das decisões. Ele não era mais apenas o patriarca, era um homem redescoberto. Entre pai. Emília afastou os documentos sobre a mesa. Acabei de fechar os relatórios. Ele sentou-se ao seu lado, contemplando o parque que se afogava no ouro do outono. As árvores, vestidas de lâminas douradas e rubras, balançavam-se ao sabor de uma brisa preguiçosa. O ar cheirava a terra úmida e folhas secas, aquele perfume melancólico que só a estação sabia criar. O Socolor ligou hoje, anunciou Germano sem disfarçar o orgulho. Diz que sua estratégia de diversificação do portfólio foi genial. A rentabilidade quase dobrou em relação ao ano passado. Emília esboçou um sorriso discreto, os dedos brincando com a caneta sobre a mesa. Apenas estudei o mercado com atenção. Sem magia, hein? Germano balançou a cabeça rindo. Filha, eu comandei esta empresa por 30 anos e nunca alcancei resultados assim em tão pouco tempo. Ela não respondeu. Não por modéstia, mas porque sabia que aquelas conquistas não eram apenas números em uma planilha. Eram cicatrizes transformadas em força, erros convertidos em sabedoria. O silêncio entre eles foi preenchido pelo canto distante de pássaros migrantes, pelo farfalhar das folhas que caíam como páginas de um livro sendo virado pela natureza. O parque, preparando-se para o sono invernal, exalava uma paz estranha, a quietude de quem sabe que a primavera sempre retorna. Você espera visitas hoje? Germano notou o movimento da jovem empregada, que arrumava talheres no fundo da varanda. Alina e o pequeno Artem. Emília assentiu. E Vladislas prometeu passar depois do trabalho. Um sorrisinho brincou nos lábios do pai. Petrov é um homem à altura. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Fico feliz que tenham se encontrado. Emília virou-se para ele, estudando sua expressão. Havia algo naqueles olhos cinzentos, não julgamento, não reserva, apenas uma tranquilidade que ela não esperava. Você não se importa, que nós. A frase ficou no ar, incompleta. Germano cobriu a mão da filha com a sua, áspera e quente. Minha querida, só desejo sua felicidade. Sua voz era firme, sem sombra de dúvida. Você a merece mais do que qualquer pessoa que conheço. Por um instante, o olhar de Emília vacilou. Uma sombra de incerteza, tão rápida que quase passou despercebida. Mas Germano a captou. Você teme errar novamente? Não era uma pergunta. Era uma constatação. Ela não negou. Às vezes acho que não sou mais capaz de confiar plenamente. E está certa. A resposta do pai surpreendeu-a. Confiança cega é um privilégio da infância, da ingenuidade. A maturidade nos ensina prudência, mas não nos rouba a capacidade de amar. Fez uma pausa, observando o voo de um corvo sobre os carvalhos. Apenas nos faz amar de maneira consciente. O som de um motor aproximando-se quebrou a quietude. Emília levantou-se, ajustando as pregas do vestido. Devem ser Alina e Artem. Seu rosto iluminou-se ao avistar, através das vidraças, a silhueta de um menino correndo pelo caminho de pedras do jardim. Artem completaria 2 anos em breve.
Um garotinho rechonchudo de cachos escuros e rebeldes que marchava pelo parque com a determinação de um pequeno explorador. A cada passo agachava-se para colher uma folha mais vibrante ou um galho curioso, como se o mundo fosse um tesouro espalhado a seus pés. Alina o seguia de perto, pronta para ampará-lo se tropeçasse, mas sem sufocá-lo. A maternidade a havia transfigurado. Daquela jovem insegura, quase apagada pela timidez provincial, restava apenas o eco. No lugar, uma mulher de gestos serenos e olhares firmes, como quem carrega não só um filho nos braços, mas um propósito no coração. Como ele cresceu neste verão, comentou Emília, observando o menino correr em direção a um bando de pombos, as perninhas movendo-se desengonçadas. O pediatra diz que está acima das curvas de desenvolvimento, respondeu Alina, o orgulho transbordando em cada sílaba. Já tenta formar frases de 2, 3 palavras. Ontem me disse mãe, água sozinho. Elas caminhavam devagar pela alameda, saboreando o calor tardio daqueles dias de verão indiano, um presente raro antes do inverno. O último ano havia tecido entre elas um vínculo inesperado. O que começara como um encontro forjado pelas circunstâncias transformará-se em uma amizade sólida, cimentada por memórias compartilhadas e uma causa comum. O Fundo Nova Página, criado com o apoio de Germano Danilov, prosperava sob a direção conjunta de Emília e Alina. Consultorias jurídicas para mulheres em situação de vulnerabilidade, apoio psicológico, auxílio na reinserção no mercado de trabalho. Em pouco tempo a organização ganhará reputação. Não era mais um nome entre tantos, mas uma força real, capaz de mudar destinos. E a sua nova casa? Perguntou Emília quando se sentaram em um banco à beira do lago artificial. Já se ambientou? Perfeitamente. Alina não escondeu a gratidão. Clara, espaçosa, perto do parque e de uma creche maravilhosa. Artem adora. Emília ajudara Alina a adquirir o imóvel não como esmola, mas como um gesto de amizade e reconhecimento por seu trabalho no fundo. Era curioso como aquelas duas mulheres, que a vida primeiro fizera rivais e depois aliadas, não carregavam mais o peso do constrangimento ou das coisas não ditas. O passado que as unia queriam era discutido abertamente, sem meias palavras, como uma ferida que só cicatriza quando exposta à luz. Eu recebi uma carta. Alina hesitou como se temesse romper um equilíbrio frágil. Você também. Emília não precisou perguntar de quem se tratava. Havia apenas um nome capaz de entrelaçar seus passados daquela maneira. Sim, assentiu. Chegou semana passada. E você respondeu? Por um longo momento, Emília observou Artem, absorto em atirar migalhas de pão aos patos. Não havia nele traço algum do pai biológico, nem nos olhos, nem no riso, nem na teimosia infantil. Ou talvez fosse cedo demais para dizer. Sim, disse finalmente. Respondi. A carta de Queril chegará após 18 meses de reclusão. Um envelope grosso com remetente meticulosamente escrito, Colônia Penal de Regime Geral, região de Tver. Por dias Emília evitou abri-lo, como se as palavras ali contidas pudessem, de algum modo, reavivar o poder que ele já não tinha. Quando finalmente o fez, surpreendeu-se. Não havia desculpas esfarrapadas, nem acusações veladas, nem tentativas de manipulação. Apenas o arrependimento nu de um homem que pela primeira vez, olhava para o vazio que criará. Nunca entendi o verdadeiro valor das relações humanas, escrevera Queril. Vivi trocando de máscaras, jogando papéis, conquistando tudo a qualquer custo. Só aqui, onde máscaras não servem para nada, comecei a compreender o que perdi. Trabalho na colônia como contador, faço a escrituração da zona de produção. Também ajudo os detentos a redigir recursos, apelações, petições. Muitos são analfabetos, não conhecem seus direitos. Às vezes conseguimos revisar um processo, aliviar uma pena. É estranho, mas pela primeira vez sinto que faço algo que realmente vale, não por dinheiro ou status, apenas porque posso ajudar. Talvez seja isso o resgate de que falam os padres. Não peço resposta. Não peço perdão. Não tenho esse direito. Só queria que soubesse, a lição que você me deu foi a mais importante da minha vida. E por mais paradoxal que pareça, sou grato por isso. Espero que seja feliz, você merece mais do que qualquer pessoa que conheço. Emília demorou a decidir se respondia. Seria um erro reabrir aquela porta? Não seria apenas mais uma armadilha, outra máscara do mestre da manipulação? Mas havia algo naqueles parágrafos, uma sinceridade áspera, desprovida do brilho costumeiro, que a tocou onde ela menos esperava. No final escreveu poucas palavras em um cartão postal, eu te perdoo. Seja feliz, Emília. Poucas sílabas. Mas nelas cabia algo maior, não o esquecimento nem a absolvição, mas a liberdade. Perdoar não era apagar o passado,
era soltar a âncora que aprendia a ele. Fico feliz, murmurou Alina, quebrando o silêncio prolongado. Feliz que você tenha conseguido perdoar. Cada um tem seu caminho, seu tempo, respondeu Emília suave. Eu só cheguei ao meu. Ninguém tem o direito de apressar você. O som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. 1 minuto depois, na Alameda, surgiu um homem alto de terno sóbrio. Vladislav Petrov caminhava com passos rápidos e enérgicos, arrastando levemente a perna esquerda. Ali estava Vladislas. Alina sorriu ao perceber como o rosto da amiga se iluminou ao vê-lo. Vou buscar o Artem, disse Alina, levantando-se. Logo é hora do almoço. Emília agradeceu com um gesto, enquanto se dirigia ao encontro de Vladislav. Eles se conheceram 1 ano antes, no auge do processo judicial contra Kirill. Vladislav Petrov, renomado advogado criminalista, havia orientado nos trâmites legais. Sua relação se desenvolveu lentamente, construída sobre o alicerce do respeito mútuo e da transparência absoluta. Nada em Vladislas lembrava Kirill, nem a aparência, nem o temperamento. Calmo, ponderado, de poucas palavras, com uma leve claudicação herdada de um acidente de carro, ele não se esforçava para impressionar ou seduzir. Simplesmente era sem máscaras ou fingimentos. Emília já não confia cegamente nem nele nem em ninguém, mas aprendeu a edificar vínculos de outra forma, onde a confiança não se deposita em promessas e sim em atos. Em ações que se repetem, que se confirmam, que resistem ao tempo. Desculpe o atraso, disse Vladislav, beijando-lhe a face. O cliente não queria me soltar. Não tem problema. Ela sorriu. A Alina e eu tivemos tempo para caminhar e conversar. Caminharam até a casa de mãos dadas, um gesto simples, mas que para Emília carregava um significado profundo. Ela já não buscava nos relacionamentos o delírio da paixão ou a embriaguez romântica. Valorizava agora a solidez tranquila, a sinceridade sem artifícios, a liberdade de ser quem era sem medo de julgamentos. Era um amor diferente, maduro, consciente, nascido da convergência de valores e do respeito recíproco. Um amor que não ofuscava a razão, mas que permitia enxergar com clareza. Mais tarde, quando os últimos convidados se despediram e a propriedade mergulhou no silêncio da noite, Emília subiu à antiga biblioteca no 2º andar. Ali, entre milhares de livros acumulados por gerações da família Danilov, sentia uma conexão especial com seu passado. Num canto afastado, um secretário de mogno, testemunha de épocas, revoluções, guerras, esquecimentos e renascimentos, guardava em seus compartimentos secretos as relíquias da família, cartas, diários, fotografias, documentos. Provas tangíveis de que a vida persistia, apesar de tudo. Com cuidado, Emília retirou uma pasta de couro contendo as cartas de sua bisavó Sofia, aquela que nos turbulentos anos da Revolução, soube preservar o legado familiar. Missivas ao marido exilado em Paris, bilhetes aos filhos, confissões a si mesma, o testemunho de uma mulher forte, que não se dobrou aos golpes do destino. Hoje soube que Nicolai se casou em Paris com alguma aristocrata francesa, escreveu Sofia em seu diário, em 1922. Depois de todas as promessas, de todos os juramentos de voltar para nós, depois de tantos anos juntos. Meu primeiro impulso foi morrer, simplesmente deitar e não acordar. Mas então olhei para as crianças, dormindo tão frágeis, tão inocentes, e entendi, não tenho direito à fraqueza. Preciso viver. Preciso lutar, não por mim, mas por elas. Emília folheava as páginas amareladas, e diante de seus olhos desfilava uma procissão de mulheres de seu sangue, indomáveis, resilientes que superaram traições, perdas, cataclismos históricos. A trisavó Anastasia, que perdeu o marido na guerra russo-japonesa, mas criou filhos dignos. A avó Irina, sobrevivente do cerco a Leningrado, que preservou não apenas a vida, mas a própria humanidade. A mãe, partida cedo, mas que lhe legou o essencial, uma coluna vertebral interior, impossível de ser quebrada pelos reveses. Cada uma delas enfrentou suas provações, seus momentos de desespero, suas quedas. E cada uma encontrou forças para se levantar e seguir adiante sem amargura, sem perder a capacidade de amar ou de se compadecer. Emília, agora, era parte dessa corrente. Dessa linhagem ininterrupta de força feminina, transmitida de geração em geração. Sua própria batalha, seu drama pessoal, era apenas mais um elo nessa longa cadeia de histórias que juntas, compunham a saga de sua família, de seu povo, de sua terra. Do lado de fora, as tilhas centenárias, plantadas ainda por seu bisavô, farfalhavam ao vento. No fundo do parque, uma ave noturna entoava seu canto. O relógio antigo sobre a lareira marcava os segundos com a mesma cadência com que os contará para tantas vidas que ali passaram. Emília fechou o diário e o recolocou no secretário com delicadeza.
O passado permanecia como um poço de sabedoria, não como um fardo. O futuro a aguardava com novos desafios, novas possibilidades, um novo amor. E ela estava pronta, forte, sábia, viva,